E o Palmeiras está de olho em alguém que faz sucesso no Botafogo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala ainda sobre o Corinthians, o que Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Timão, foi fazer no Catar. Te atualizo sobre a busca do São Paulo por laterais esquerdos, tudo sobre a possibilidade da troca envolvendo Botafogo e Santos com Jair, Tiquinho Soares e Danilo Barbosa. Tem novidades importantes sobre o futuro de Zé Rafael. Qual a chance dele ser envolvido numa troca por John Arias? Tem também novidade importante no Clube Atlético Mineiro. O Galo de fato tem interesse em Bruno Henrique do Flamengo. Falo ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E o Vélez Sarsfield, depois de 10 temporadas, é o mais novo campeão argentino. Vitória nesse domingo por 2-0 contra o Huracan e o título conquistado. E aí uma curiosidade, o Vélez como campeão argentino faturou 3 milhões de reais como prêmio. O título do Campeonato Brasileiro rendeu ao Botafogo 48 milhões de reais. Até o Red Bull Bragantino, que foi o último a se salvar do rebaixamento, o 16º colocado, faturou muito mais com a participação no Brasileiro do que o campeão argentino. O Red Bull ficou com 16 milhões de reais. Preciso falar também sobre o Boca Juniors, que pode ser adversário de Bahia ou Corinthians na pré-Libertadores com a definição do Campeonato Argentino. Acertou-se que o River Plate disputará a fase de grupos da Libertadores e o Boca Juniors vai ser o único representante argentino na pré-Libertadores. Já pensou no mata-mata de pré-Libertadores com Corinthians e Boca? Bora falar ainda sobre Eduardo Sacha, que vai ter seu contrato prorrogado no Red Bull Bragantino. O vínculo atual termina em dezembro de 25, mas diante da boa performance dele, que ajudou o Red Bull a escapar do rebaixamento, a diretoria decidiu que vai estender o contrato dele por mais um ano, ou seja, até dezembro de 26. Já o Atlético Paranaense está tentando tirar o Andrei Lopes, o Cebola, do cargo de auxiliar técnico do Palmeiras. A ideia é transformá-lo no comandante do time em 2025. Para fechar o giro de notícias, deixa eu repercutir uma informação que pipocou durante o final de semana. Tinha muita gente afirmando que o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, pode parar no Norwich, negócio de 4 milhões e meio de libras. Consultei na manhã dessa segunda-feira o dirigente cruzeirense, ele falou que não existe absolutamente nada nesse sentido. Bora de atualizações sobre o Vitória. Conversei na noite desse domingo durante o programa do Nicola com o presidente do clube, Fábio Mota, que afirmou que só vende Wagner Leonardo por 5 milhões de euros, estamos falando de 31 milhões de reais por um zagueiro. Wagner Leonardo, que já foi pretendido pelo São Paulo, pelo Corinthians, entre outros clubes. Segundo o presidente, ele já recusou a oferta de 10 milhões de reais. Mateuzinho também não sairá do Vitória. O presidente do Leão afirmou que ele permanece para a próxima temporada. Em relação a reforços, Eric do São Paulo completamente descartado. Segundo o presidente, trata-se de fake news. Bolassi dificilmente será contratado. Os 3 reforços já acertados são Claudinho, lateral direito, e Ronald, volante, ambos do Criciúma, além de Zé Marcos, zagueiro do Juventude. Bora mudar de assunto e contar sobre a possibilidade de troca envolvendo Botafogo e Santos. Botafogo tenta há semanas a contratação do zagueiro Jair, uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O problema é que o Santos pede 12 milhões de euros pelo negócio, valor considerado muito alto. Foi diante desse cenário que surgiu a possibilidade de o Botafogo envolver atletas. Danilo Barbosa, que é pretendido pelo Santos, e Tiquinho Soares, que talvez não seja tão utilizado em 2025. Se Tiquinho Soares e Danilo Barbosa aceitarem se mudar para o Santos, o negócio deve acontecer. Além dos 2 jogadores, o Botafogo ainda vai precisar colocar mais um dinheiro. A especulação é de que esse negócio seria fechado em 9 milhões de euros, além da inclusão dos 2 atletas. Acho excelente negócio para o Santos, que pega 9 milhões de euros e ainda fica com 2 jogadores extremamente interessantes, em especial o Tiquinho, que também é pretendido pelo Fluminense. Temporada de 2023 próxima da perfeição, temporada de 2024 com muitas lesões e perda de espaço pro Igor Jesus. E você, torcedor santista, o que pensa de Danilo Barbosa, Tiquinho e mais 9 milhões de euros por um zagueiro? Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Preciso falar agora sobre a chance de Zé Rafael ser trocado por John Arias. Zé Rafael não fica no Palmeiras para o próximo ano. Eu já venho contando para vocês sobre a saída do atleta. O Palmeiras topa vendê-lo ou até emprestá-lo dependendo das condições. Também havia confirmado em primeira mão para vocês que o Santos está otimista em contratá-lo. Essa informação foi divulgada na manhã desse domingo.
Depois uma série de outros jornalistas também deram, sem crédito, mas tudo bem, faz parte. Agora a nova especulação dá conta de que o Zé Rafael estaria mais perto do Fluminense porque John Arias poderia ser incluído nesse negócio. Pessoal, vamos pensar um pouquinho. O Zé Rafael pode até sair de graça do Palmeiras se ele for emprestado. Qual a lógica de o Fluminense colocar o John Arias, avaliado em 15 milhões de euros, num negócio por alguém que poderia sair de graça do Palmeiras? Não tem nenhum sentido essa história. Mário Bittencourt segue decidido a não utilizar o John Arias porque vai vendê-lo, mas a ideia é negociá-lo com um clube europeu. Galatasaray hoje surge como favorito. Cheguei a contar para vocês na semana passada que Mano Menezes, o técnico do Flu, já foi comunicado que o John Arias não fará parte da reapresentação do elenco. Só para completar em relação a Fluminense e Zé Rafael, se o negócio envolver o Martinelli, eu até acho que faz mais sentido. Você, inclusive, teria jogadores da mesma posição. Martinelli que acabou perdendo um pouquinho de espaço. Só para completar, ainda sobre jogadores de saída do Palmeiras, queria contar que Rony, enfim, está à venda no Verdão. Palmeiras que em outros momentos recusou ofertas, agora aceita negociá-lo, mas não por empréstimo, apenas em definitivo. Quero te falar agora sobre a chance de Bruno Henrique, atacante do Flamengo, pintar no Atlético Mineiro. Se você procurar no Twitter, vai ver que durante o final de semana alguns setoristas do Galo especularam sobre essa possibilidade. O que eu fiz? Entrei em contato com o Denis Ricardo, empresário e representante do Bruno Henrique. Antes de trazer a resposta dele, deixa eu só dar uma situada na situação. O Galo de fato busca um ponta para a próxima temporada. A avaliação interna de que esse jogador de velocidade faltou no elenco e essa condição vai ficar ainda pior com a contusão do Paulinho, que pode perder pelo menos 4 meses da temporada de 2025. O fato de o Bruno Henrique ser atleticano, e isso ele já havia reconhecido em outros momentos, o BH é mineiro e torce para o Galo, isso poderia ser um fator a ajudar. Mas, segundo o Denis Ricardo, abre aspas, não fui nem sequer procurado pelo Atlético. Essa história não existe, fecha aspas. O Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026 e ganha, entre salários, direitos de imagem e luvas, algo perto de R$1,5 milhão de reais mensais. 56 jogos, 9 gols e 5 assistências na atual temporada. Acho que dá para descartar Bruno Henrique no Clube Atlético Mineiro. Bora mudar de assunto e contar por que Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, está no Catar. Será que ele foi passar férias no Catar? Dá para dizer que não. Fabinho participou de um programa de TV no Catar e afirmou que não estaria lá de férias, passeando, que ele nem conseguiria conhecer a cidade de Doha, tinha ido lá a trabalho. O que poderia ser, qual trabalho poderia estar exercendo o Fabinho Soldado no Catar? Levantei alguns jogadores que atuam por lá e poderiam virar reforços do Corinthians para 2025. Roger Guedes, joga no Al Rayyan, é um velho sonho do Corinthians. Lucas Veríssimo, zagueiro que também já passou pelo Timão. Guilherme Torres, volante revelado na Lusa, com passagem pelo Corinthians em outros tempos. Uribe, Draxler, Verratti, Brahimi, Thiago Mendes e Gabriel Pereira. Esses são só alguns dos vários atletas que defendem times do Catar. Posso contar para vocês que um dos motivos que fizeram Fabinho Soldado ir ao Catar é tentar a contratação do Lucas Veríssimo. O Corinthians entende que há necessidade de um zagueiro de primeiro nível. Lucas Veríssimo, com passagem pelo Corinthians, deixou excelente impressão em campo. Mas o negócio é bem difícil de acontecer. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha para o Veríssimo e essa pessoa me assegurou que houve uma consulta do Corinthians ao atleta e também ao clube dele, ao Aldo Ail. O Aldo Ail descartou por completo qualquer possibilidade de empréstimo e a venda só se fosse um negócio estratosférico, porque o Veríssimo é titular absoluto no Aldo Ail e vive grande fase. Diante desse cenário, dá para dizer que a chance de o Veríssimo ser contratada é pequena e é possível que o Fabinho Soldado esteja negociando outras alternativas. Para completar o noticiário do Timão, Paul Pogba segue em pauta. Já havia contado para vocês que Corinthians e Pogba chegaram a um número. Corinthians já sabe quanto o Pogba quer para atuar no Brasil e está bem longe de ser aquela brincadeira do Pogba de que ele jogaria de graça no Corinthians para atuar ao lado do Memphis. Pelo contrário, é muita grana, mais até do que o Memphis Depay ganha no Timão. O detalhe importante é, a partir de agora, o Corinthians busca parceiros interessados em ajudar nessa aquisição. Se o Corinthians conseguir êxito nessa história, o Pogba pode ser contratado, caso contrário, não há negócio. Bora falar agora sobre o Palmeiras e o interesse alviverde em alguém que faz sucesso no Botafogo. Palmeiras sondou nos últimos dias, algo recente, Alessandro Brito, que havia sido contratado no Botafogo como chefe de scout e se tornou mais recentemente diretor de gestão esportiva.
o Alessandro Brito tem sido considerado o grande responsável pela montagem do atual elenco do Botafogo, que teve muito dinheiro investido, mas que vários atletas chegaram de graça por indicação do Brito. Essa informação do interesse alviverde no dirigente botafoguense foi publicada pelo Bernardo Gentili. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte botafoguense que confirmou que de fato houve uma sondagem do Palmeiras. Essa pessoa não soube precisar se já se transformou em proposta. Em relação ao Flamengo, o Flamengo também sondou o Alessandro Brito, mas antes dessa mudança no comando do clube, vocês sabem que a partir do dia 18 o BAP toma posse. Esse contato havia sido feito ainda na era Rodolfo Landim. Só para completar o noticiário do Palmeiras, o jornal O Jogo de Portugal afirma que Abel Ferreira tem negociações com o Sport. Situação muito ruim do atual técnico do clube, técnico que era do time B e assumiu no lugar do Rubem Amorim. O Rubem Amorim se mudou para o Manchester United e o João Ferreira assumiu o time, mas eram 4 derrotas seguidas até a vitória apertada contra o Boa Vista nesse final de semana. E foi em meio a essa especulação que surgiu o nome do Abel Ferreira negociando com o Sport. Conversei antes de gravar esse vídeo com o assessor de imprensa do Abel Ferreira. Ele assegura que nem sequer conversa existiu, que o Abel não tem nenhum contato do Sporting e que tudo segue como antes. A saideira a respeito do Verdão, Facundo Torres, atacante uruguaio que virou reforço, deve assinar nesta segunda-feira contrato com o Palmeiras para ser apresentado a partir de 2025. Só para completar, preciso falar sobre o São Paulo e a busca por um lateral esquerdo, ou talvez 2. Ao longo da semana passada, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, admitiu que o São Paulo ainda não está convencido de que o Patrick, lateral da base, está pronto para ser o reserva imediato do Wendel. Até por isso, existe a chance de o São Paulo contratar 2 defensores para essa função. Primeiro, deixa eu explicar a situação do Wendel, tem até uma novidade. O Corinthians desistiu da contratação do Wendel. Na semana passada, o Timão incomodou o São Paulo, abrindo conversas com o lateral. Mas o Wendel se acertou com o tricolor e o Corinthians está descartado. O Corinthians, inclusive, já saiu dessa negociação, caminho livre para o tricolor fechar com o Porto. É o que resta para que esse negócio seja concretizado. O Porto estava pedindo uma compensação financeira. É possível que o Moreira seja incluído nesse negócio. Sobre um segundo lateral esquerdo, durante a live do canal do Nicola nesse domingo, um torcedor do São Paulo me perguntou se o René, 32 anos de idade, de saída do Internacional, não poderia ser esse nome. E o que eu fiz? Mandei mensagem para o diretor do departamento de futebol. A pessoa respondeu: sobre René no São Paulo, chance 0. Podemos descartar essa alternativa. São Paulo não descarta fechar com alguém sem custos, de graça, para ser o reserva imediato do Wendel, porque entende que o Patrick ainda não está pronto para ser reserva. Bom, mas se nem para ser reserva, para que o Patrick, que tem passagem pela base da seleção brasileira, serviria? Confesso que não entendi essa. Mas, enfim, contudo e todavia, queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!